da casa. Toda terça-feira temos devocional às 20 horas. O encontro dos casais da casa será no sábado, 23 de agosto, às 19h30. O piquenique da turma também será no dia 23, às 14 horas, no Parque da Independência. Mais informações no grupo de WhatsApp dos pais da turma da casa. Jorge Camargo e Zé Bruno, voz e violão, 23 de agosto, às 20 horas, na Casa da Rocha, Tatuapé. Vendas, Clube do Ingresso ou na Livraria da Casa. Sábado, 30 de agosto, às 19h30, teremos reunião do GPS, nosso grupo para adultos 35+. Participe desse momento de estudo bíblico, interação e comunhão. Conhece Libras ou quer aprender? O Ministério de Surdos da Casa da Rocha está começando e você pode servir nossa comunidade. Acesse o nosso aplicativo e inscreva-se. Para saber mais sobre nossos eventos e agenda, acesse nosso aplicativo, A Casa da Rocha. Bom dia, irmãos. Bom dia. Graça e paz a todos. Mais um domingo, espero que abençoado para todos nós. Nós temos algumas pessoas que estão em pé, e eu pediria que, se você tem algum lugar vazio, se você puder, quem teve aula de química, ocupar os orbitais internos e deixar os orbitais nas laterais vazio, porque aí o pessoal fica fácil, né? De poder, isso, muito obrigado. Isso, tem alguns, aí o pessoal do nosso apoio encontra lugares aí na beirada, para não ter que ficar alguém, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Nos facilita. Muito obrigado. E os irmãos que estão ali, depois o pessoal do apoio tenta encaixar. Temos alguns lugares aqui, já uns 2, 3, meia dúzia aqui vazios, que dá para encaixar. Eu quero também lembrar, nós temos irmãos que estão ali atrás, assistindo ali do hall, né? Tem uma tela ali, porque ficou muito cheio. Lembrar a você que nós recomeçamos a fazer, reiniciamos as celebrações da noite. Então você pode vir às 6h30, ou às 9 da manhã. Que aliás, se eu fosse só membro da igreja, eu viria às 9, né? Que depois está livre o domingo todo, né? Fazer churrasco. Então vem às 9, vem às 6h30 da tarde, isso nos ajuda. Mas se você quer muito vir às 11 da manhã, aguenta aí, irmãos, é o que temos. É o que temos. Você já observou que a obra do isolamento acústico da lateral já se encerrou, a parte estrutural, né, até lá no fim. Agora estão passando massa, depois eles vão fazer pintura. E nós também tivemos uma parte do isolamento da parte superior aqui do palco, e o fechamento de alguns vãos que tínhamos no telhado. Tudo isso fruto da nossa festa, que nos ajudou a custear essa primeira etapa, que bateu aí em torno de R$100 mil. Mas graças a Deus nós conseguimos o valor. Posteriormente nós vamos dar início à parte estrutural do telhado. Essa vai ser um pouco mais salgada. Talvez a gente faça uma festa do bacalhau para poder pagar, que essa vai ser bem salgada, mas Deus nos abençoe. Amém? Eu quero chamar aqui a Mônica, a Blanche e a Nívia para virem aqui conversar com a gente sobre um novo trabalho que a gente vai ter na igreja e que é muito legal. Vai ser uma bênção. E eu pediria que elas falassem um pouquinho de quem vocês são. Eu já conheço, né? Mas falassem um pouquinho de vocês, explicassem um pouquinho o que vai acontecer. Acho que pode começar com a Mônica. Muito bem. Bom dia, irmãos. Meu nome é Mônica Conforto. Eu fui professora de surdos por muitos anos, já trabalhei no Ministério de Surdos de outra igreja, e Deus tem colocado no nosso coração o desejo de começar esse ministério aqui na Casa da Rocha, né? E eu queria ler para vocês um versículo. Romanos 10:14 fala assim: como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Portanto, ide por todo o mundo,
e pregai o evangelho a toda criatura. Quando a gente ouve esse versículo, a gente pensa em missões na África, na Ásia, e a gente não percebe que entre nós existe uma comunidade, um grupo de pessoas que ouve com os olhos e fala com as mãos, e que não tem acesso à palavra de Deus porque não tem quem pregue na língua deles. Então, esse é o nosso chamado, para que nós possamos dar início ao ministério de surdos e aqui na Casa da Rocha. Agora a Lívia fala um pouquinho. Bom dia, gente. Meu nome é Nívia, eu tenho um irmão surdo. Eu trabalho na educação e acompanho escola de surdos. E conheço a Mônica, da outra encarnação, onde ela construiu esse Ministério de Libras. A gente está falando de acessibilidade linguística. A gente está falando de uma língua. A Libras é a língua brasileira de sinais. Ela é uma língua reconhecida legalmente como meio de comunicação e expressão dessa comunidade que a Mônica falou, a comunidade surda. E quando a gente chegou aqui na Casa da Rocha, você, eu, todos nós, que a gente se sentiu bem, se sentiu acolhido, a gente que é envolvida na comunidade fica sentindo. Poxa, se a gente desse acesso a essas pessoas para elas sentirem o que a gente sente também, seria muito importante. Requer uma delicadeza aí nesse olhar para acolher e tal. Mas a gente entende que esse ID, para nós, é trazer essa acessibilidade aqui. Então, a gente conversando, nós três, nós pensamos em construir esse ministério. O que significa isso? Significa que amanhã não vai existir ainda o intérprete de Libras aqui, porque a gente precisa conhecer vocês, saber quem são vocês, se vocês conhecem essa língua, se vocês já trabalham ou trabalharam com isso, se vocês querem aprender, porque a gente não quer só prestar um serviço, a gente quer construir uma caminhada, construir um ministério, ser uma bênção para todas as pessoas que cheguem aqui, inclusive as pessoas surdas. Então, seria maravilhoso ter alguém na cantina sabendo falar bom dia, quer um café, sentar do lado de alguém que consiga falar oi, tudo bem. Esse é o nosso desejo primeiro, né? Então, para isso, a gente primeiro quer conhecer quem são as pessoas interessadas em aprender e que já sabem, para a gente ir construindo devagarinho esse ministério com muito temor, com muito cuidado, para que, quem sabe, o ano que vem, a gente consiga dar visibilidade aqui e receber essas pessoas. Acho que é isso, né? As meninas muito modestas, né? A Mônica tem uma experiência de 35 anos, né, de trabalho com surdos, como professora, e a Nívia trabalhando com escolas de surdos também, né, supervisora, enfim. Então, estamos bem amparados. E a Mônica, 20 anos no Ministério de Surdos e de intérprete. Nós, como elas já disseram, não começamos imediatamente o ministério, mas nós queremos fazer um reconhecimento das pessoas que falam Libras, mas nunca interpretaram na igreja, pessoas que já interpretaram na igreja e pessoas que gostariam de aprender. Então, essas pessoas vão poder preencher, vocês, né, que têm esse interesse, podem preencher um formulário que estará a partir de hoje, estaria a partir de amanhã, mas adiantamos. Então, hoje mesmo, você pode chegar em casa, abrir o aplicativo da casa, e lá vai ter uma capinha, né? Você vai clicar e preenche o formulário, o questionário que estará lá. Esse ministério, com os surdos mesmo, começa mais para o final do ano, o ano que vem. Agora é um tempo de construir o ministério, tá bom? Espero que você que tem, né, essa habilidade e essa vocação, nos procure, porque você vai ser muito importante na construção do ministério e vai ser muito importante no acolhimento das pessoas que virão, dos surdos que virão aqui para a igreja. Tá bom? Deus abençoe, muito obrigada. E a gente, no final do culto, está aqui no cantinho para já conversar com aqueles que têm interesse. Tá bom? Deus abençoe, irmãos. Obrigado, Mônica. Nívia, obrigado. Muito bom.
nós temos hoje a apresentação de crianças, é sempre no segundo domingo, mas como semana passada foi Dia dos Pais, tivemos a apresentação do coral infantil, o nosso tempo ia ficar muito restrito, muito curto, então eu quero chamar aqui os pais, a Ana Carolina e o Eric vão apresentar o Caleb, a Ana Cristina e o Leandro vão apresentar a Maria, acho que é assim que pronuncia. Jéssica e Rodolfo vão apresentar a Vitória. E a Tainá e o Carlos vão apresentar o Henrique. Que legal. Se estiverem aqui os pais, padrinhos, tios, podem vir junto também. E aí? Parabéns, Deus abençoe. Vem até aqui. Que bênção. Está com quanto tempo agora? 3 meses. Ei, Caleb. Caleb entrou na terra, né? Com 85 anos ele falou, eu vou lá. Esse vai longe. Depois ensina o time certo para ele. Bom dia. Tudo bem? Eu vou pedir que vocês venham para frente, os familiares fiquem atrás e os pais com os bebês fiquem na frente. Parabéns. Como você está linda. Olha só. Tudo bem? Parabéns, parabéns. Deus abençoe vocês. Que legal. Hoje é festa na família, né? Os avós, os tios. Que bênção. Que bênção. Estamos apertados hoje aqui, né? Pode vir um pouquinho mais para cá. Teve o coral. Muito bom, muito bom. Isso, aqui tá bom, aqui tá bom, aqui tá bom. Aí tá ótimo. Tá bom aqui, câmera? Tá bom? Diretor? Tá bom. Então tá bom. Gente, Deus, eu vou ficar para o outro lado hoje, que tá tudo muito apertado. Acho que pode voltar todo mundo para cá um pouquinho. Volta. Vem. Isso. Agora a gente vai fazer uma ola, tá? Começa por aí. Ola não. Já tá bom. Que alegria, que alegria. A chegada de uma criança, né? A chegada de uma criança parece que renova a esperança da gente, né? E a gente olha para uma criança, a gente vê a vida que tem pela frente. Imagina a alegria que está na casa de cada pai e mãe aqui, né? O choro da noite faz parte, mas parece que coroa a relação de amor, a família. A gente olha para os filhos, olha depois para os netos, e ver a nossa posteridade se criando na terra. Deus abençoe muito vocês, sejam muito felizes e que vocês possam demonstrar para eles todo o valor do reino de Deus, do amor de Jesus em cada atitude que vocês tomarem. Que o Senhor os abençoe. Vamos orar, igreja? Senhor, nós te agradecemos por todas estas crianças, Senhor. O Caleb, a Maria, a Vitória, o Henrique. E como igreja, Senhor, nós declaramos que a nossa alegria diante do Senhor e dessas famílias é enorme, porque vemos a tua família na terra se desenvolvendo, vidas sendo geradas, e que tudo isso aconteça no âmbito do teu reino, da tua paz, do teu amor, que elas cresçam saudáveis, cheias de alegria, sejam servas tuas no futuro, e que estas famílias sejam benditas e que sempre possam glorificar o teu nome em tudo que fizerem. Dá a elas saúde, força, sabedoria aos pais, na educação, na formação, como pequenos discípulos de Jesus, e tudo isso seja para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns, gente. Deus abençoe vocês de novo. Parabéns. Deus abençoe, gente. Muito obrigado. Parabéns aos avós, tios, padrinhos. Deus abençoe. Se alguém quiser descer por aqui, pode também. Fiquem à vontade, viu? E nós vamos para mais um capítulo de quem é Jesus.
Eu sempre gosto de lembrar para todo mundo que está aqui na celebração ao vivo, que não é nenhuma frescura assim, quem é Jesus? Plém, plém, plém. Não, não é. Isso aqui é o top de 8 segundos para as nossas retransmissoras. Para depois ter nosso ponto de corte no YouTube, né? Então faz parte dessas modernidades. Estamos em João capítulo 4. Vamos agora ao verso 43. Nós vamos do verso 43 até o final do capítulo 4. Estamos saindo daquela história de Jesus em Samaria, aonde ele senta no poço, conversa com a samaritana, ela entende que ela precisa beber essa água viva, ela entende e compreende que se encontrou com o Messias, ela vai correndo e fala para mais pessoas em Samaria sobre aquilo que ela encontrou, que é o Messias, e ela volta, encontra Jesus, eles ficam ali mais 2 dias, nós já estamos há 3 domingos nessa história, e agora, no verso 43, passados 2 dias, diz o texto que Jesus ficou em Samaria, Jesus saiu dali e foi para a Galiléia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Lembre-se que Jesus vinha da Judéia, né? Antes de nós entrarmos no capítulo 4, ele estava em Jerusalém, estava na Páscoa, na festa. E ele sobe, vai ao norte, ele vai voltar para a Galiléia e passa em Samaria. Por isso temos a história da samaritana. Agora, depois de ficar 2 dias, Jesus prossegue o seu caminho. O rumo dele mesmo era a Galiléia. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Guarde isso. Ele chega na Galiléia e tem muita festa na Galiléia quando ele chega. Porque eles viram os sinais que Jesus fez estando em Jerusalém. E eles estavam lá também na festa. Jesus foi outra vez a Caná da Galiléia. Ele voltou para aquela cidade, onde tinha transformado a água em vinho. Lembra do capítulo 2? O primeiro sinal de Jesus, transformando a água em vinho. E ali, um oficial do rei, cujo filho estava doente, em Cafarnaum, quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, ele foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho que estava morrendo. Então Jesus disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O cara vem pedir para curar o filho, e Jesus manda uma frase dessa. Vamos entender. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha, antes que meu filho morra. E Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou-lhes a que hora o seu filho havia se sentido melhor. E informaram: ontem, a 13h, a febre o deixou. Com isso o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: vai, o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Esse foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judéia para a Galiléia. Senhor, fala ao nosso coração, nos ensina, edifica-nos nesta manhã com o teu evangelho, que nós possamos sair daqui mais uma vez abençoados pela comunhão da palavra, comunhão com o teu Espírito, comunhão da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Estamos na nossa jornada pelo Evangelho de João, que tem um objetivo de nos demonstrar quem é Cristo, quem é Jesus. Nós partimos do capítulo 1, este já é o 16º domingo em que estamos no Evangelho de João.
E essa narrativa, esse trecho da história que João nos relata, é bastante interessante, porque parece ser um arremate do que ele escreveu até agora. Eu quero que você sempre guarde isso, que a palavra de Deus não é um livro que foi escrito como um conjunto de ideias soltas. João, quando escreveu esse seu rolo, ele tinha a intenção de preservar tudo aquilo que ele sabia a respeito de Cristo. No final do primeiro século, os apóstolos já estavam falecendo, até pela idade. A maioria deles perseguidos. João foi morte natural. Mas a ausência dos apóstolos fazia com que todas as testemunhas oculares que andaram com Jesus já não estivessem mais na terra. Não havia um material escrito. A escritura que eles conheciam é o que nós chamamos de Antigo Testamento ou escritura judaica. Por isso a intenção dos apóstolos de começarem a registrar a biografia de Cristo, suas palavras, seus ensinos, seus discursos, as parábolas, para que a comunidade da fé que estava ali com eles tivessem registrados todas as palavras que fossem importantes no prosseguimento da compreensão do Filho de Deus. E mesmo na ausência deles, a igreja seguisse. E foi assim que aconteceu. João não tinha em mente uma ideia. O que você vai fazer hoje, João? Eu estou escrevendo a Bíblia. Não, ele nem sabia o que significava a palavra Bíblia. Quando Paulo escreve cartas e epístolas para Colossos, Galácia, Filipos, aos Romanos, eram cartas. Ninguém perguntou, Paulo, você vai para o escritório hoje? Eu tenho que continuar escrevendo a Bíblia. Não, ele não pensava nisso, dessa maneira que nós temos hoje. Não pensava. Obviamente que a vida da igreja, da comunidade da fé, que tinha os escritos dos apóstolos, a história de Atos que nós já estudamos, Paulo incentiva, em Colossenses a gente tem uma ideia disso, ele incentiva os irmãos, olha, pega a carta que eu mandei para vocês e manda para outra cidade, e a carta deles pede uma cópia para cá, para vocês verem o que eu ensinei ali. E essa troca de cópias de cartas começaram a se formar como um compêndio de ensinos sobre Cristo, juntamente com os evangelhos. O Novo Testamento vai sendo agregado pela igreja que reconhece o valor autoritativo desses ensinos. É assim que se forma o Novo Testamento e posteriormente o que nós hoje chamamos Bíblia. Isso leva alguns anos para acontecer. Muitos, aliás. A Bíblia como um todo, em torno de 1.600 a 1.700 anos, porque ninguém sentou para escrever um livro, sentou para escrever uma história. É por isso que nós não entramos aqui para pegar o texto e folhear e abrir em qualquer lugar como se fosse um conjunto de mandingas ou um conjunto de ritos a serem seguidos, como um manual ritualístico de uma religião. São histórias, são vidas, são narrativas, através do tempo, de experiências desses homens. Por isso nós entendemos que a gente precisa ler e compreender dessa forma, passo a passo. Porque o que João escreveu tem uma lógica, tem um começo, um meio, um fim, um desenvolvimento, um enredo, e um objetivo, um cerne. E João, quando escreve o seu evangelho, lá no capítulo 1, ele começa a dizer quem é Jesus, o Logos de Deus que se fez carne. E nesse texto ele fala uma frase muito interessante. Duas, aliás, nesse trecho que lemos. Ele sai de Samaria, continua o seu percurso para Galileia, e ele diz aos discípulos que um profeta não tem honra na sua casa, na sua terra natal, patris é o termo, terra natal, mas ele não é de Samaria, não é a sua terra natal. Ele não está falando da terra que ele acaba de sair, Samaria. Ele está falando de algo maior.
E quando ele chega na Galileia, tem uma festa, e ele fala assim: vocês estão fazendo festa porque vocês viram os sinais que eu fiz. E eles viram os sinais porque eles estavam na Páscoa em Jerusalém. E chega um pai pedindo um sinal para que o seu filho seja curado de uma enfermidade lá em Cafarnaum. E Jesus diz apenas uma palavra e aquele menino é curado. Mas Jesus diz uma frase que deixa a gente tenso. Ele diz: vocês só creem mesmo se eu fizer sinais, hein? Capítulo 1, verso 10 e 12. Não vou ler, você já leu comigo, nós já passamos por todos esses textos, mas você vai lembrar. Capítulo 1 de João, versículos 10 e 12. João diz que Jesus veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Lembra disso? Os judeus tiveram dificuldade de abraçar o messiato de Jesus, reconhecê-lo como Messias. Dificuldade. Mas todos quantos o receberam, ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, como em Samaria, por exemplo. No capítulo 1, nos versos 46 a 50, você lembra desse culto? Foi o segundo ou terceiro dessa série. Quando Filipe começa a seguir Jesus, se torna um dos discípulos, vai e conta para Natanael, o seu amigo: olha, tem um cara que veio de Nazaré, e esse acho que é o Messias. E Natanael, você lembra do texto, ele diz: você acha que pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Não pode. Preconceituoso. Quando Jesus vem chegando e olha o Natanael, ele diz: rapaz, eu te vi embaixo da figueira. E o Natanael falou: meu Deus, esse cara é um profeta. Ele descobriu onde é que eu estava. Acho que ele é o Filho de Deus mesmo. Ele também não creu. Mas quando Jesus demonstra um sinal sobrenatural, ele passa a crer. No capítulo 2, Jesus está em Caná da Galileia. E o texto diz que ele transforma a água em vinho. E no verso 11, diz que esse é o primeiro sinal que Jesus faz na sua jornada. E por causa deste sinal, os seus discípulos creram nele. Os discípulos também abraçaram a fé, porque viram um sinal miraculoso do que Jesus havia feito. No capítulo 2, no verso 23, diz que Jesus estava na Páscoa em Jerusalém. E ele faz muitos sinais. E o povo começa a crer por conta dos sinais que Jesus havia feito. Então João vem falando sobre gente que não crê, povo que não o recebe, mas que a partir dos sinais que ele faz, as pessoas começam a crer. Agora, ele vai para Galileia, diz que um profeta não tem honra na sua casa, que não é Samaria, ele não está saindo de Samaria, ele não nasceu em Samaria. Chega na Galileia, vai até lá, e as pessoas o recebem com muita alegria, porque estavam em Jerusalém, já ouviram as notícias, viram os sinais, e estão felizes porque ele está ali. A princípio, irmãos, isso é uma coisa muito bonita, né? Não tem nada de errado. O próprio João, no capítulo 20, falamos sobre isso no primeiro domingo, diz que existiam muitos outros milagres e curas que Jesus fez na sua vida. Quando nós chegarmos no capítulo 20, vamos passar por esse texto, já lemos aqui. Mas ele diz que se ele fosse contar tudo que Jesus havia feito na sua vida, não caberiam livros no mundo, ele não daria conta de escrever. E que ele registrou estes sinais para que nós crêssemos que Jesus é o Filho de Deus. Na nossa jornada de fé, como cristãos, evangélicos, como queira chamar, desde o dia em que nós conhecemos o reino de Deus,
vimos Cristo como nosso Senhor e passamos a segui-lo, essa ideia de que o nosso Senhor faz sinais e por isso a gente crê, nos acompanha. E eu vou dizer a você que não tem nada de errado nisso a princípio, porque João mesmo diz que escreveu o livro para demonstrar os sinais para a gente crer que Ele é o Filho de Deus. E nós todos aqui, se nós pararmos um domingo para dizermos, começa da irmã lá da ponta da Lilian e começa do 00, irmã, coluna, né? Matrix, 00 até o, eu não sei quantas fileiras nós temos, o 49, 49 lá, sei lá quantos são, para dizer que começa a contar os milagres que Deus já fez na sua vida, e vem, ó, e vai passando. Irmãos, a gente tem que fazer um retiro de 1 mês, não é verdade? Quantos de nós aqui não vamos dizer de coisas incríveis que Deus fez, de coisas maravilhosas que nós já vivemos? Isso não tem nada de errado, isso a princípio é uma grande bênção, porque através daquilo que é sobrenatural, a gente se desperta para a realidade do Filho de Deus, que é de verdade o nosso Salvador. E é maravilhoso, todos nós vivemos a vida inteira disso e temos muita coisa para contar. Só tem um detalhe que pode ser uma pedra no nosso sapato, dentro do que João está fazendo, porque João é muito sábio. Parece que ele está fechando a história do capítulo 4, ele não escreveu com capítulos, tá, irmão? Nós é que dividimos em capítulos e versículos para a gente achar mais fácil. Mas esse primeiro trecho de narrativa de Cristo, parece que ele está encerrando com chave de ouro. Porque ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Ele vai até Jerusalém na Páscoa, ele faz muitos sinais e aí as pessoas começam a crer. Ele chama um discípulo chamado Natanael e o cara não acredita que uma coisa boa possa vir de Nazaré, a não ser quando Jesus demonstra sobrenaturalmente o seu poder e diz que tinha visto ele debaixo da figueira. Os próprios discípulos só creram nele porque viram Jesus transformar a água em vinho. E eles despertaram para crer que realmente, acho que diante de nós está o Filho de Deus. Mas ele vai para Galiléia, onde ele transformou água em vinho, que é a terra onde ele nasceu. Nazaré é uma cidade da Galiléia, Cafarnaum foi uma cidade onde ele viveu, Caná é a cidade onde ele faz o primeiro sinal, e é a sua terra, ele está no seu lugar de nascimento. Aliás, não é de nascimento porque ele nasceu em Belém, ok, mas ele é criado na Galiléia. E ali na Galiléia as pessoas também passam a crer porque viram sinais. Os judeus discípulos, os judeus de Jerusalém, os judeus da Galiléia creem em Jesus como Filho de Deus porque ele fez sinais. Mas João coloca no meio da história uma samaritana de uma terra de imundos, de uma terra de pecadores, de estrangeiros, de gente que não é puro sangue, de uma mulher que teve 5 maridos e o que ela tem agora não é marido dela, num lugar daqueles que são ímpios, no lugar dos gentios, gentalha, 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 no lugar da gentalha, e essa mulher reconhece que ele é o Messias, e ela prega para aquela aldeia, e Jesus fica 2 dias, porque eles o abraçam, e dizem, ele é o Salvador do mundo, e Jesus não precisou fazer nenhum sinal. Durma com esse barulho no seu ouvido, porque nós estamos diante do povo dos profetas, o povo de Moisés, a descendência de Abraão, povo da promessa. Moisés, que escreveu lá no Gênesis, que da descendência da mulher nasceria o Messias, que pisaria a cabeça da serpente, povo que tem a palavra, povo que tem a revelação de Deus, o povo das profecias, de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, de Miqueias, de Oséias, de tantos profetas que disseram que veria o Messias.
que ele seria simples, entraria em Jerusalém montado num animal, que dizia que ele remiria o seu povo, nascido de uma virgem. As promessas estavam todas lá, as profecias que descreviam esse Jesus estavam na mão deles. Eles eram o povo da promessa, o povo de Deus, o Deus verdadeiro, o povo que tinha a história dos reis, a história de Davi, Salomão. Vamos falar dos bons, é difícil, tem que achar, são poucos. A maioria foi rei ruim, isso é verdade. Josafá, Josias, o Sansão, o povo que conquistou a terra, o povo que entrou na terra prometida, o povo que era luz para as nações, o povo que tinha a lei nas suas mãos, o povo que tinha toda a revelação para todo o mundo, e que seria o lugar aonde esse Messias nasceria. O povo que seria o gerador desse Messias, que conhecia Deus, profecias, tinha o templo, tinha o Shekinah da glória, precisou de sinais. E os samaritanos, imundos, gentalha, Jesus não fez nenhum. A única coisa que ele fez foi dizer: eu sei que você não tem marido. O único peteleco que ele deu sobrenatural foi dizer: eu sei que você não tem marido. Mas não houve nenhum milagre. Não houve nenhum fogo aceso. Não teve nenhuma cura espetacular. Não houve nada. Aquela mulher abraça a fé. E quando vieram os homens, viram menos do que ela, porque para eles não teve nem revelação nenhuma. Eles só o ouviram. E o Espírito de Deus os convenceu que estavam diante do Messias. Isso é um problema. Se João não tivesse colocado o texto ou o relato de Samaria no meio da narrativa, nós poderíamos desenvolver a nossa religião dizendo que vamos pedir sinais para que o mundo creia. Mas agora a gente não pode. Porque pela lógica joanina, pode acontecer dessa forma, mas nem sempre é assim. E que talvez a fé dos samaritanos era mais nobre do que a dos judeus. Porque eu que tenho palavra, profecia, profeta, Moisés, Sansão, Davi, Salomão, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Joel, Amós, Obadias, Neemias, eu tenho todos. Preciso de ele fazer ainda sair fogo do chão, e ainda duvido, e ainda o levo para a cruz. Por que você crê? Por que você crê? Não estou dizendo que o nosso Senhor, maravilhoso, ressurreto, não seja Deus que cuida de nós. Não estou dizendo. E não estou dizendo que do primeiro ao último de nós, não tenhamos grandes coisas para falar a respeito do nosso Senhor que nos ama e cuida de nós, e de coisas inimagináveis e sobrenaturais que já vivemos. A minha pergunta para você é: por que você crê? Por que nós cremos? Por que quando quebra o meu carro, eu falo que Deus me abandonou? Porque o sinal não me leva a crer que Ele está comigo. Por quê? E por que eu fui sorteado no bingo da festa junina da igreja? Eu falo que foi Deus, apesar de que eu fui. Depois de 10 anos de bingo de festa junina, eu ganhei minha primeira vez uma Alexa. E eu falo para ela: Alexa, toca aí Beatles. E ela vai: Close your eyes and I'll kiss you. Quando eu fui no show do Paul McCartney em 2010, eu achei que ele ia me chamar. Eu brinco com a Blanche.
A gente ficou perto do palco. Pensei que ele diria, Zé Bruno, come on, let's sing together. E a gente ia close your eyes. Mas ele não chamou. Eu acho que ele não me viu. Muita gente, fica escuro, muita luz na cara. Se bem que pelo nariz ele teria percebido. Então Deus não estava comigo, porque eu não vi o sinal. Fé capenga. Fraca. Você acha que fé forte é quando você grita na oração? Faz uma oração forte aí. Fé em quê? Fé no sinal? Em quem você crê quando você diz que crê em Deus? Ou no que você crê quando você diz que crê em Deus? Porque quando uma pessoa está sem dinheiro, você diz, tenha fé, você vai ter dinheiro. Você tem fé para ter dinheiro ou tem fé em Deus? Porque pode ser que Deus faça você passar por esse momento até mesmo sem dinheiro. Porque Ele é Deus, né? Quando eu tenho Deus, eu não sou escravo do que eu preciso. Porque eu tenho um Senhor que me supre. Eu preciso desse emprego, senão eu estou ferrado. Ele é Deus para te arrumar outra porta, outro lugar, e até mesmo que você esteja sem nenhum emprego, Ele te supra. O Carlão do Pecado Capital achou uma mala de dinheiro, ele era taxista, lembra da novela? Ele morreu no buraco do metrô, abraçado na mala de dinheiro. Pobre Carlão, Deus o tenha. Quando eu assisti era o Francisco Coco, que também já foi. Parece que teve uma regravação depois, não teve? Não sei se teve. Pecado Capital. Dinheiro na mão é vendaval. Não é? Paulinho da Viola. É vendaval na vida de um sonhador. Vai para a igreja para acontecer uma coisa boa com você. Tua vida está uma tranqueira. Vai para a igreja que Deus faz coisa boa. Como se a gente tivesse um ambiente de negócios espirituais. Eu tenho que ir naquele lugar para acontecer uma coisa boa. Eu não estou preocupado com Deus, nem com quem Ele é, nem com o Messias, nem com a transformação da minha vida. Alguma coisa ruim aconteceu com você porque você deixou de dar o dízimo, deixou de fazer o voto. Porque o negócio aqui é na grana. E Jesus morre na cruz dizendo, eu lembro, está escrito, está consumado. Quando todo mundo pagar, falta só o pagamento. Não, está consumado, irmão. Não é um negócio. Você crê em quê? Do que depende a sua fé? Vivemos a busca dos sinais. E volto a dizer, no meio da tua angústia, pode crer, confiar, esperar e ser confortado. Porque Deus está com você no meio das tuas batalhas. E não nos faltará coisa pequena nem grande. Mas o Danilo fez uma pergunta hoje, ele pregou aqui às 9, e eu estava assistindo. Imagine que por acaso, daqui até o final da sua vida, as respostas de Deus às suas orações sejam, não é legal para você, não vou te dar isso. Imagine, pode acontecer. Você continuaria crendo nele? Porque você não tem o resultado esperado das suas orações e não vê os sinais que você espera? Ou independente do que Deus possa ou não me dar, eu continuarei crendo. Você acha que a sua fé, que mora no Brasil, talvez na cidade de São Paulo, num bom emprego, uma classe média, alta, você tem mais fé e mais poder do que um irmão nosso que está na Nigéria hoje, passando por dificuldades? Ou como o Ito nos contou sobre o projeto que eles têm em Moçambique, e constroem escolas porque as crianças não têm escola para estudar. É porque eles têm menos fé que eles não têm esses bens materiais. E Deus está mais conosco porque nós temos mais fé. O que significa para você a palavra fé? Acreditar que uma coisa boa pode acontecer? Essa é a sua fé? É você se apegar ao fato do Uri Geller, lembra do Uri Geller? Alguém lembra do Uri Geller? Só eu? Quem lembra do Uri Geller? Levanta, por favor, irmão, não me deixa sozinho. Muito obrigado. Foi um mágico que veio para o Brasil, a Globo transmitiu a noite do Uri Geller, ele entortava garfos. Ele passava o dedo e falava, entorta, e o garfo entortava. E quem assistia falava, se ele entortou o garfo, ele pode entortar a minha vida, eu aceito. Depois falaram que era mentira, que era tudo fajutagem. Então você fica acreditando, vai entortar, vai fechar o negócio, vai assinar o contrato. Você crê no fato, você crê no sinal.
Ainda que ele te leve a Cristo, no que se baseia a sua fé? Eu vim aqui na Casa da Rocha, mas eu não vi nada sobrenatural. Deus não deve estar aqui. Já fizeram esse comentário comigo. Eu falei, realmente, irmão, não deve estar mesmo, viu? Nós estamos muito satisfeitos assim. Nós vamos ter a nossa assembleia daqui a pouco. Eu não posso me demorar muito, mas vai por mim. Eu li tudo. Mas se você quiser ler, lê também. O Evangelho, o Novo Testamento, nos apresenta uma vida espiritual. O termo espiritual é o termo pneumáticos. Aliás, porque a palavra pneuma, que é espírito, significa sopro, significa vento. Então o pneumáticos é aquele que é soprado por Deus, que tem o sopro de Deus. Quando você tem um elemento na mecânica que é pneumático, é porque ela tem uma pressão de ar que impulsiona algum mecanismo de alguma peça, né? O Espírito de Deus é aquele que nos impulsiona. O contrário de espiritual no Evangelho, o contrário de espiritual é material. Não. O contrário de espiritual no Evangelho não é material. O que é espiritual e o que é material. Não é. Na mente dos apóstolos e de Cristo, nunca houve a ideia de que o que é material não é de Deus. O contrário do que é espiritual é o que é carnal. Carnal é o que é movido pela iniquidade, movido pelo coração da queda, a iniquidade e o pecado no ser humano. A diferença entre ser espiritual, o contrário de ser espiritual é ser alguém que vive na maldade do seu próprio pecado. Não é o fato de ser material. E nós nos enganamos com isso e nunca percebemos essa diferença. E achamos que porque eu estou vivendo a minha vida e eu comprei aquele automóvel e estou pagando as prestações, que não tem nada de espiritual nisso. Só que eu continuo mantendo a minha maldade, minha maledicência e toda a promiscuidade que passa pela cabeça, achando que eu sou espiritual porque eu não estou pensando em coisas materiais. Achando que o culto, para ser espiritual, tem que acontecer algum sinal. Deus pode fazer o sinal que Ele quiser, eu não os nego, mas eu tenho certeza que a minha fé em Cristo existe. Não porque Ele faz sinais. Eu não fui procurar um sinaleiro. Eu fui procurar o doador da vida. Tem coisas na minha vida que não mudaram. Eu tenho problemas que não se resolvem. E alguns que eu entendi que são talvez um espinho na carne e eu vou conviver com ele até o túmulo. Um dia ele vai acabar quando eu morrer. Porque nesse mundo nada nunca será completamente perfeito também. Eu não vivo essa ilusão. Nós não somos perfeitos, nossa vida não é perfeita. Nosso corpo está envelhecendo, está começando a doer um monte de coisas. É ou não é? Cabelo cai, a unha começa a não dar problema. É dor no ciático, dor nas costas. É a panturrilha, é o calcanhar, é o fígado, é o rim, agora é o triglicéride, vou ter que baixar meu triglicéride. Menos gordura, menos açúcar. Depois que eu fiz 40 anos, eu entrei numa dieta. Faz 20 anos que eu estou de dieta. Já. E você faz academia e não queima nunca. Deus é fogo consumidor, não consegue queimar mais calorias. Porque nós vivemos numa ilusão de que tudo será espiritual e quando eu estou com Deus eu fico flutuando de maneira mística, não fala comigo que eu estou zen em outro ambiente. Mentira! Porque você acha que tem que fazer essa fuga mística para achar que alguma coisa espiritual está acontecendo. O dia que se matriculou o teu filho na escola e se preocupou com o melhor lugar para o ensino dele, você estava sendo tão espiritual quanto no dia que você orou por ele. E no dia que você pensou bem em fazer algo legal para a tua esposa, para alegrar o coração dela, tem o mesmo valor espiritual do dia que você orou para Deus te dar a mulher divina. Até porque elas não existem também. Mas também os homens não, vamos ser justos. Nenhum de nós é perfeito. Ou você acha que no momento em que você disse para o seu pai, pai, eu trouxe isso aqui no dia dos pais,
Eu comprei porque eu sei que o Senhor gosta. É mais espiritual do que o dia que você fez a campanha de jejum para Deus abençoar o seu pai. Aliás, você fez 40 dias de campanha de jejum para Deus abençoar seu pai e não visitou ele 40 dias que ele esteve doente. Porque você acha que é mais espiritual ir para dentro da igreja rezar por ele do que ir lá e dar um abraço nele. Porque você acha que espiritual é aquele que vive no transe dos sinais e de uma vida que tem a fuga da terra. E porque pisar nessa terra e ser de carne e osso, vivendo o bem e a justiça, não é espiritual. Bom, se não fosse, Jesus não teria virado carne e osso para nos mostrar que a justiça, a prática do amor, da generosidade, da verdade e da santidade de Deus é tão espiritual. E não deixa de ser só porque ela está materializada na nossa mente e nas nossas atitudes. Ou você acha que porque você deu a mão para o seu irmão na hora da oração, você foi espiritual com ele. Mas quando ele chegou, sentou do seu lado, e você não disse nem bom dia, nem perguntou o nome dele, você não foi menos espiritual. O contrário de espiritual no Evangelho é carnal e não material. Nossa vida com o Senhor, se eu tivesse que escolher nesse primeiro trecho, eu quero ser como um dos apóstolos, eu quero ser escolhido, eu queria ter nascido em Jerusalém, eu queria ter nascido na Galileia, nasci no país errado, eu queria ter nascido entre os ungidos, e você, Zé? Eu queria ter nascido em Samaria. Para trocar uma ideia com aquele povo que sem nenhum fogo disse, eu reconheço, e ter um coração mais puro do que os preconceituosos Natanaéis da vida, e ter um coração mais pronto a crer do que aquele que tem toda a profecia, mas está cego para a verdade de Cristo. E quando eu encontro alguém na minha frente muito espiritual, eu fujo. Aleluia, prazer Zé, varão, Deus abençoe, glória, vamos orar, sai daqui que aqui tem muita hipocrisia. Está querendo pintar que é mais espiritual para me impressionar, já me impressionou negativamente. Agora se ele falasse, fala Zé, e aí vamos tomar um café, bate aqui, vai Palmeiras, isso é espiritual demais. Porque para torcer para o meu time hoje tem que ter bastante fé, irmão, olha como é que tem que ser espiritual. Tem que continuar crendo que vai dar certo esse negócio. Nós esquecemos que o contrário de espiritual é carnal e não material. Se ser um ser material não fosse algo de Deus, Ele teria nos criado como anjos. É por isso que eu dou a mão para orar pelo meu irmão e não dou bom dia para ele quando eu sento ao lado dele, porque eu acho que é mais espiritual quando eu oro e menos quando eu dou bom dia. E talvez a única coisa que ele queria naquele domingo é que alguém dissesse, e aí, como é que você está? Tudo bem? Do que apenas o cumprimento de um rito de dar a mão e fazer uma oração por alguém que eu nem perguntei o nome. E nós achamos que somos espirituais. A nossa vida comum, do dia a dia, da mão graciosa, do socorro, do sorriso e do abraço, é mais espiritual do que o que você pensa. Porque quando Jesus conversou com a samaritana, Ele não veio com essa conversa de profetas. E só para encerrar, nós fizemos o Meu Caro Amigo 2, e no capítulo 17, Paulo passa por Atenas, lembra? Nós estudamos aqui. E ele vai pregar no Areópago. E ele diz, como os poetas de vocês dizem, nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos e dele somos geração. Quando Paulo prega no Areópago, ele não cita Isaías, como ele faz nas sinagogas, nas cidades que tem mais judeus. Ele não cita Jeremias, ele não cita Ezequiel. Ele não fala sobre Moisés nem sobre Abraão. Ele fala sobre Cleanto, sobre Arato, Epimênides, ele fala sobre os profetas gregos. Ao invés dele ler o Salmo, que é um cântico, ele leu a música do Lulu Santos. Ele citou um poeta.
Ele citou os escritores e filósofos. Ele partiu de algo que para nós não é espiritual. Porque a gente acha que espiritualidade é essa nossa fuga mística, na maioria das vezes cheia de hipocrisia, onde nós queremos viver numa estratosfera cheia de sinais e que Deus faz e nós cremos e por isso oramos por nós, por uns aos outros, pelos irmãos que estão em batalha, mas não conseguimos viver a vida comum de gente ética, educada, simples, agradável, amistosa, de gente que representa o reino. É por isso, talvez, que evangélicos são tão ridicularizados no nosso país. Porque a gente sabe ir para a rede social, meter o pau no ímpio, usar textos bíblicos para condenar pessoas, mas no dia a dia a gente não consegue viver a materialização do reino de Deus nas nossas atitudes. E achamos que somos mais espirituais quando cuspimos regras religiosas para condenar pessoas, ao invés de sentarmos com elas na beira do poço e trazermos a alegria e a simplicidade do reino. Eu espero que nós, como Casa da Rocha, continuemos sempre muito comuns, muito normais, porque nisso se manifesta o reino de Deus. Quando a gente tem consciência que nós temos sinais, e Deus é maravilhoso, mas o que despertou a nossa fé não é só o Deus que faz o que faz, mas o Deus que é o que é. Nem tudo que a gente quer, Ele vai fazer do jeito que a gente quer. E isso é muito bom, para a gente não achar que nós mandamos nele ou que Ele é nosso servo. Mas nós o amamos porque Ele é nosso Senhor, nos deu vida e na sua ressurreição nós nascemos de novo. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo jeito que João escreveu isso aqui, tem inspiração Tua. E a instrumentalidade de um irmão nosso que pensou bem para escrever essas coisas. Que faz esse contraste tão incrível entre judeus de Jerusalém, judeus da Galileia, discípulos, e daqueles que eram samaritanos. Senhor, nós Te louvamos e eu Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. E no meu coração e no coração de cada um de nós aqui, não resta nenhuma dúvida que o Senhor é soberano, que para o sol, abre o mar, traz de volta um morto à vida, porque Tu és poderoso e nós já experimentamos isso na nossa vida. Mas o que eu quero te dizer dessa manhã é que eu não Te amo porque o Senhor é um fazedor de sinais. Senão eu iria atrás de qualquer guru dessa terra. Apesar de ser muito grato porque o Senhor é poderoso e cuida da gente. Mas nós Te amamos porque Tu és Deus. Porque o Senhor morreu e ressuscitou. O Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo isso João escreveu. É o Senhor que nos deu vida e vida em abundância. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida e nós queremos Te seguir. E nós Te louvamos, Senhor. Tem coisas que acontecem do jeito que a gente ora e outra que acontece do Teu jeito. Mas não tem problema, Tu és nosso Pai. E nós nos alegramos de ser Teus filhos e de estarmos no Teu colo, nas Tuas mãos. Eu Te peço que o Senhor fortaleça o nosso jeito de crer. Todos nós cremos em Ti. Mas às vezes o jeito que a gente crê é meio contaminado por coisas que nos cercam. Pelo espírito da nossa época e pela religião que nos assedia. Então nos torna de verdade novas criaturas. E nos faz compreender, Senhor, que a materialidade, a normalidade da nossa vida não é menos espiritual do que nosso cântico e nossa oração. E que nós devemos sim viver uma vida comum que glorifique o Teu nome em tudo. Porque nisso está o Teu Espírito. Nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus nos abençoe.